temos ainda 2 meses pela frente para suportar esse governo do exterminador do presente. Claro que nesse período ele vai buscar esconder tudo, fazer o máximo de conchavos políticos para blindar-se. Ou seja, uma vez que a promessa do governo Lula de quebrar aí os 100 anos de sigilo, obviamente faz com que ele se preocupe com isso. E lembre-se, meses atrás, Bolsonaro disse que não dava para entregar o tanque cheio. E vocês vão entender no final desse vídeo o que significa entregar o tanque cheio. Mesmo porque, logo em seguida, para a sua campanha, foi aprovada aí a quebra, né, do teto de gastos, a PEC emergencial, que era totalmente eleitoreira, e obviamente com isso foi-se rios de dinheiros para a campanha, além do dinheiro do orçamento secreto. Horas, agora já está em funcionamento a equipe de transição. Tanto é que o próprio presidente já foi lá conversar com Alckmin, né? E não venha ele se fazer aí de coitado, de bonzinho, porque tudo que ele fez e tudo fez de mal, de ruim, e tudo que ele deixou de fazer em prol da população, isso não pode ser esquecido, tá? Claro, acabar levando para a cadeia, se você olha a história do Brasil e a própria história da América Latina, né? Os grandes ditadores acabaram não indo para a prisão. Vide aí o próprio Pinochet, né? Que já foi aí o patrão do Paulo Guedes. Então, isso é muito mais difícil. Agora, inviabilizar no sentido de não ter mais direitos políticos para novas eleições, isso é, digamos, mais viável. Mas só para vocês verem como essa ideia de grandes políticos conseguirem se safar da cadeia, vejam o que aconteceu com a Carla Zambelli, né? Fez o que fez na véspera da eleição armada e cadê? Cadê ela sendo presa? Não foi. Aliás, lembre-se que no próprio dia ela ironizou, tirou um sarrinho do Alexandre de Moraes, né? Então, o seu segurança, ele foi preso, pagou fiança no mesmo dia e foi embora. Ela, nem isso, né? Porque, claro, se ela fosse presa, com certeza ia acontecer a mesma coisa. Mas nem esse tipo de ação, pelo jeito, vai acontecer. Mas, enquanto isso, essa equipe de transição já está pedindo aí, e com toda razão, uma PEC da transição, porque, afinal de contas, vejam vocês, já sabemos isso de antemão, mas o grande grosso da população não sabia, não sabe que a partir de janeiro, o Auxílio Brasil cairia para R$ 405,21. Ou seja, todos aqueles ajustes que foram feitos aí do governo Bolsonaro faria com que o Auxílio Brasil caísse, né? Então isso já, digamos, quem acompanha no dia a dia já sabe disso, mas a grande maioria da população não sabe. Então, essa PEC da transição já visa garantir a manutenção desse dinheiro de R$ 600. Mesmo porque você tem aí cortes substanciais em termos de habitação, embora o programa de habitação do governo Bolsonaro foi um lixo, foi uma porcaria, né? E, além disso, os cortes substanciais na farmácia popular. Bom, eu não estou nem falando aqui da universidade, das escolas, né? Lembre-se que a merenda agora era de 36 centavos por aluno, né? Não é à toa que estavam aluno dividindo bolacha, né? E, obviamente, o pessoal pede também, nessa PEC de transição, aumento real de salário mínimo. Nem que seja uma querela, nem que seja pouco, mas que se tenha aí aumento real, coisa que o governo Bolsonaro nunca concedeu. Horas, enquanto isso, o que você verifica na Petrobras? Vejam que a diretoria da Petrobras decidiu aí, né, o conselho da Petrobras decidiu antecipar dividendos nesse trimestre, dividendos de
43,7 bilhões de reais. Horas, lembrem-se que também no ano de 2021, a Petrobras concedeu 101,3 bilhões em dividendos e em 2022, 179,9 bilhões, né, com isso que virá agora de antecipação. Então, vejam aí que, arredondando, são praticamente 180 bilhões no ano de 2022. Pegando só o ano de 2022, pega aí então 180 bilhões, divide por 50 milhões de famílias para fazer um cálculo redondo, isso daria R$ 3.600. Só isso, só aí já teríamos 6 meses de auxílio emergencial, né? Então, veja como é uma dinheirama que você tem. Isso mostra também como a Petrobras ganhou dinheiro demais, como nós pagamos, né? A gasolina chegou a 8, até 10 em alguns estados, né? E enquanto isso, o governo Bolsonaro manteve o diesel mais caro do que a gasolina, isso nunca aconteceu, então tudo isso tem que ser modificado. E não venha dizer que essa decisão da Petrobras não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Tem sim, e é aí que eu volto com a ideia do tanque cheio, porque vejam, o governo atual, ele já disse, ele armou a população, estimulou a compra de armamentos, criou as CACs aí, estimulou as CACs, e, obviamente, depois, quando tem as mortes em festas, em acidentes familiares, feminicídio, ele diz que não tem nada a ver com isso, né? Quando você, no período de Covid-19, simplesmente fez o que fez, e quando se morreu à torta e à direito, ele vai dizer que não é coveiro, que ele não tem nada a ver com isso. E agora, né, com essas manifestações do gado nas estradas, em frente aos quartéis, né, ele também não vai dizer que não tem nada a ver com isso. Horas. Então, entregar o tanque cheio significa o quê? Mostrar para vocês que tem muito dinheiro da Petrobras, tem dinheiro do orçamento secreto, que isso tem que ser combatido, porque a administração pública, o dinheiro tem que ser público, escancarado, aberto, né? Então, isso tem que ser combatido. Então, dinheiro tem e muito. E, obviamente, essa vai ser uma das grandes batalhas aí que temos pela frente. E não venha com essa de dizer que isso vai romper com o teto de gastos, porque, afinal de contas, você teve o rompimento de teto de gastos agora com o governo Bolsonaro, inclusive com o próprio Guedes. Ou seja, esse princípio neoliberal é um princípio furado. Essa tal da lei de responsabilidade fiscal, na verdade, é uma lei de irresponsabilidade social, certo? Então, orçamento federal não é a mesma coisa que orçamento doméstico. E é isso que os neoliberais tentam nos enganar. Mas isso é uma discussão para outro momento, ok? Eu quero saber da sua opinião aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e a gente se vê no próximo vídeo.